Hebreus capítulo 11, eu vou ler com você o versículo 32 até o 38, na parte A do versículo 38, diz assim a palavra do Senhor, na versão que eu tenho aqui. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Mulheres dos quais o mundo não era digno. Famílias dos quais o mundo não era digno. Igreja da qual o mundo não é digno. Amém, queridos? Guarde estas palavras no seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 18, é o versículo tema desta nossa jornada. Eu vou ler na NVI, você não precisa encontrar, a menos que você queira grifar na sua Bíblia, para que você possa meditar também junto conosco, observando a versão que você tem aí nas suas mãos. Provérbio, capítulo 4 e o versículo 18 diz assim: a vereda do justo, ou o caminho do justo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha a cada vez mais, até ser dia perfeito. Repita comigo este versículo, na versão que eu tenho aqui, igreja abençoada. Diga assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos uma palavra liberada sobre nós como igreja. Uma palavra que vem cheia de virtude e vem cheia de poder. Aliás, queridos, cada uma das palavras que Deus libera sobre nós, elas vêm cheia de virtude e de poder. Pense você, cada uma das promessas que Deus te fez, cada uma das palavras que o Senhor Deus falou com você, a respeito da sua vida, a respeito da sua família, a respeito do teu destino, do teu chamado, estas palavras, elas saem da boca do Todo-Poderoso, cheias de poder capacitador, para você viver tudo aquilo que Deus ele tem destinado a você a viver nessa terra. De modo que muitas das vezes nós ouvimos a palavra do Senhor. Parece muitas das vezes grande demais. Parece intenso demais. Parece que a promessa de Deus para o hoje, para o agora, às vezes está distante da nossa realidade. Mas irmãos, Igreja Filadélfia, igreja abraçada pelo Espírito Santo nesta quinta-feira, deste dia de hoje, a palavra de Deus, ela sai da boca do Todo-Poderoso e ela vem cheia do poder e da virtude para nós vivermos aquilo que Deus falou a nosso respeito. De modo que quando Deus fala, Ele já está liberando sobre nós unção, poder, virtude, para você ser aquilo que você nasceu para ser. E para você fazer, viver cada uma das promessas que Deus ele tem dito a teu respeito, a respeito da tua casa e da tua família. Amém, queridos? Aleluia! Esta palavra vem carregada de poder para vivermos promessas. É sobre essas promessas que eu quero conversar com você neste primeiro dia, desta primeira palavra, abrindo esta série de ministrações. E queridos, em específico, entenda uma coisa, esse culto não é somente mais uma ministração. Deus está traçando um limiar, Deus está traçando um limite, Deus está colocando uma linha, a qual hoje nós estamos cruzando como igreja Filadélfia, ministério apostólico. Queridos, existe uma porta aberta na nossa frente, não é uma porta a qual nós temos ouvido a respeito da nossa visão, lá de Apocalipse 3, mas é uma porta no meio dos desafios, no meio
desta nossa jornada, existe um limiar, queridos. Existe um limite. Esta palavra hoje vem como um limiar, uma linha que você cruza saindo de um tempo de trevas para um tempo de luz. Amém, queridos? É como se nós estivéssemos caminhando debaixo das circunstâncias, debaixo de densas trevas, mas a partir de agora o Senhor Deus tem nos feito passar. Deus tem feito passar esta igreja de um estado. Deus tem pegado nas mãos dessa igreja, neste tempo, debaixo desta palavra, desta autoridade, deste envio, e tem dito a você: chegou a hora de cruzar a fronteira, Igreja Filadélfia. Chegou a hora de sair das trevas para a luz. Chegou a hora de passar por essa porta. Chegou a hora de atravessar o Jordão. Chegou a hora de pôr os pés na terra prometida. Chegou o momento de você passar o limite de um antigo ciclo para um novo ciclo, de você passar o limiar e entrar numa nova estação, a qual Deus tem te ordenado a que você entre, a que você coma as espigas, que você celebre a Páscoa, que você se alegre na presença do Senhor, que você marche ao redor das muralhas que tem te afrontado, e que você derrube cada um destes gigantes na força do braço do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Glorifique a Ele, queridos, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Estamos falando de um tempo de restauração. Estamos falando de um raiar, de um novo amanhecer. Nós estamos falando de promessas. Um raiar de um novo amanhecer. Mas, queridos, existem essas promessas da parte de Deus, elas são reais. Mas muitas das vezes, as promessas, elas parecem estar comprometidas pelos fatos. Entenda isso nessa noite. Muitas das vezes, as promessas parecem estar comprometidas pelos fatos. Você sabe que Deus falou com você. Você até entende e tem, de certa forma, discernimento. Eita, Deus está bradando sobre a igreja para nos fazer passar, para atravessar de um lado para o outro, para pôr os pés em algo novo da parte de Deus, de um novo amanhecer. Mas às vezes, queridos, após nós ouvirmos isso, a nossa fé tende a esmorecer quando você olha para a circunstância. Porque você acordou hoje de manhã e o problema ainda continua lá. A enfermidade continua lá. O dilema, as dores mentais, os problemas interiores, as dívidas, as muitas tribulações, elas se levantaram para afrontar a tua vida mais uma vez. Promessas comprometidas pelo olhar dos fatos. Circunstâncias que muitas das vezes você não está entendendo e que traz para nós tristeza, questionamento, um choro da noite. Salmo de número 30 e versículo 5, o choro da noite. Existem muitas pessoas que estão chorando o choro da noite, nesse dia de hoje, diante da promessa. Ela tem uma promessa. Ela tem algo da parte de Deus. Deus falou com ela. Mas parece que você está chorando o lamento da noite. Uma noite que parece que não passa. Uma noite que muitas das vezes insiste em durar. E você parece que está vendo as tuas forças se esvaindo, acabando. Fala: Deus, eu não tenho mais força, Senhor. Se durar mais um pouco este ciclo, eu vou despedaçar, Senhor. Um choro da noite. Queridos, entendam uma coisa. A noite, ela chega para todos. Ela começa no ocaso e ela vai até o nascer do sol. Na Bíblia, noite é símbolo de um período de dificuldade. Na palavra, o símbolo da noite, ele fala de perturbação interna, batalha mental, perturbação do lado de dentro, agitação interior. Noite fala de perturbação interior, fala de tempo de desamparo. Nos sentimos desamparados muitas das vezes na escuridão. Nos sentimos muitas das vezes desprotegidos, como se estivéssemos sendo perseguidos no meio das trevas. Ah, queridos, mas eu tenho uma notícia da parte do Senhor através da sua palavra para todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que entraram aqui chorando o choro da noite. O choro pode durar uma noite, queridos, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! Há uma esperança que renasce em meio às indagações. Uma esperança que renasce no meio das indagações.
Indagações, por exemplo, pastor, eu estou frustrado. Eu trabalhei, eu lutei o dia todo, eu me esforcei, eu fiz coisas. E a noite caiu sobre mim, após um longo período de trabalho. Eu lutei à tarde, eu lutei no momento em que o sol se punha, e de repente o que veio sobre a minha casa, sobre a minha família, foi densas trevas. Ah, querido, eu quero que você abra os teus olhos e perceba que existe um contraste entre luz e trevas. Existe uma diferença entre a luz e as trevas. Existe um contraste entre a perspectiva de Deus e aquilo que é verdade para Ele. Entenda isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe um contraste entre a perspectiva de Deus e aquilo que é verdade para Ele e a expectativa humana. Aquilo que nós queremos. E igreja, o Senhor Deus está chamando a sua atenção nesse dia para que você tenha discernimento do tempo de Deus e do modo de Deus. Qual é o tempo que o Senhor Deus tem na tua vida para cumprir cada uma das coisas que Ele falou a teu respeito? E qual é o modo que Deus vai cumprir cada uma dessas promessas que Deus te fez? É disso que Deus está falando conosco nessa noite. Há sabedoria em discernir o tempo e o modo, para que nós não venhamos a entrar em exaustão espiritual. Existem pessoas que estão exaustas espiritualmente. Existem pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, com uma perturbação interior. Às vezes, pastor, desfalecendo até da fé. Olha, eu sinto que eu estou perdendo a minha fé. Olha, eu sinto que eu estou esmorecendo. Parece que as verdades do reino estão tão distantes de mim. Foi até real, lá na época dos heróis da fé, Gideão, Baraque, Sansão, Débora, Abraão, Isaque, os patriarcas, Jacó, todos eles ali experimentaram pela fé, mas para mim, olha pastor, parece que isso está distante demais. Porque essa noite, ela insiste em durar mais do que eu posso aguentar. Essa noite, ela está causando exaustão espiritual, e em nossa expectativa humana, nós começamos a desfalecer. Querida igreja, entenda uma coisa, em nossa expectativa humana, no nosso entendimento como seres humanos, só cabe o que julgamos ser melhor para nós. Entenda isso. E muitas das vezes isso não é, nem sempre, fruto de um egoísmo, ou de um egocentrismo, ou de uma vida carnal. Não. É necessário que você almeje, que você tenha esperança, que você sonhe, que você queira viver uma família feliz, viver uma vida próspera, um chamado abençoado. É, queridos, louvável que você tenha sonhos, que você sonhe, que você tenha esperança, que você planeje, que você tenha expectativas. Mas é disso que nós estamos falando, dessa linha hoje que você precisa cruzar. Porque existem pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, exauridas do lado de dentro. Elas estão exaustas interiormente, com uma agitação e uma perturbação de choro de noite. Choro que se derrama na escuridão, por conta de não discernir aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a expectativa humana. Aquilo que Deus quer para você e que Ele tem o tempo e o modo dele de fazer do jeito dele, é aquilo que nós colocamos para nós como expectativa. Planos, o que nós queremos, e muitas das vezes nos desgastamos em cima das nossas próprias expectativas. Deus está querendo que você cruze a linha com maturidade, porque requer de você nesta noite ousadia, coragem, maturidade para cruzar esta linha, para passar essa porta, para sair desse lugar de trevas para esse lugar de luz. O nosso olhar ele é limitado por conta do coração humano. Embora nós oramos, nós almejamos, nós sonhamos, nós cremos, o nosso olhar não alcança a igreja. O olhar humano não alcança. A própria palavra de Deus, ela diz, o coração do homem ele é enganoso. Não se firme no seu próprio coração. Não se apegue no seu coração como seu apoio, porque ele é enganoso. Você ora, você almeja, você planeja, mas muitas das vezes os nossos planos estão nesse nível de expectativa humana. E Deus tem os planos dele. Deus tem o tempo dele. Deus tem a maneira dele. E o nosso olhar ele é limitado, ele não alcança toda a visão da promessa.
O nosso olhar não alcança o plano todo. Olha, queridos, é como se nós estivéssemos na porta de um edifício, vendo, passando diante dos nossos olhos, um grande cortejo. E esse cortejo tem muitos blocos. E esse cortejo tem vários blocos que homenageiam os feitos, as honras. E ali, cada um desses blocos vão passando diante dos nossos olhos, e você está na porta do prédio, vendo bloco por bloco da sua vida passando. Estação por estação da sua vida passando diante dos seus olhos. Mas Jesus está reinando lá de cima, queridos. Ele vê o começo, ele vê o meio, ele vê o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e o fim da nossa história. É aquele que escreveu, começou com uma família no Jardim do Éden, termina com uma cidade. A cidade é Jerusalém celestial, ataviada, adornada como uma noiva pronta para o noivo. Sabe quem João viu lá naquela cidade, queridos? Ele viu a minha família, a sua família, nós estávamos lá. Aleluia, nós estávamos lá, porque ele enxerga além. Mas nós muitas das vezes insistimos em ficar olhando a vida por compartimentos. Olhando nesse plano limitado, bloco por bloco da nossa vida passando diante dos nossos olhos. E aí nós nos limitamos à expectativa humana. Coisas que nós pensamos ser o melhor para a nossa vida. E é por isso que você precisa ter sabedoria e maturidade. O assunto deste culto de hoje é discernimento, é maturidade espiritual, renovo da sua mente. Mude a sua mente, Filadélfia, amadureça. Amadureça. Comece a olhar com um olhar de filho maduro, um ruiós. Aquele que não é mais um filho limitado nas coisas, do aqui, do agora, do imediatismo, mas filhos que olham além, que são capacitados a ver no olhar da fé, o olhar de Deus, porque a perspectiva da fé, queridos, essa não falha. Queridos, a perspectiva de Deus, essa é fiel, é verdadeira. Está firmada como o trono do Altíssimo está firmado ali nas alturas. Aleluia, glorifique o nome dele. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Deus está olhando do alto. Observe os heróis da fé, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. O que eles viveram? Oh, aleluia! Primeiro dia de uma série de ministrações. Os heróis da fé viveram vida honrada. Glorifique a Deus. Aleluia! Cabe ao Senhor vida honrada para você também, queridos. Este é uma série, tem por nome Chaves da Vitória. Vida honrada Deus tem para você. Os heróis da fé viveram proteção dos males, ressurreição de sonhos, eles obtiveram promessas. Tudo isso, queridos, cabe na expectativa humana, cabe no nosso anseio, no nosso sonho. Aleluia, nós desejamos ver sonhos ressuscitados, amém? Todos nós queremos viver isso. Observe, o que mais direi eu? Certamente me faltaria tempo necessário para referir o que há a respeito dos heróis da fé, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados. Opa, pera lá, pastor, que negócio é esse? Estava indo bem demais. Promessa, bênção, honra, milagre, ressurreição de sonho. De repente, tortura, açoite, escárnio, zombaria. O senhor mudou de texto? O pastor trocou de Bíblia? Parece que não está combinando, está fora do contexto. É o mesmo Deus que ainda está falando? Queridos, é o mesmo texto, Hebreus 11. E Deus está falando do mesmo grupo de pessoas, os heróis da fé, aos quais eu e você somos participantes também dessa herança de fé. Então Deus está falando de expectativa humana e de perspectiva divina. Deus está falando de planos divinos, de tempo e modo, e Deus está falando daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acha que é o melhor para a nossa vida. Cabe na expectativa humana bênçãos. Sim, queridos, cabe na expectativa humana. E você deve sonhar, e você deve ter sim, fé e esperança. Mas entenda isso, é o mesmo Deus falando a respeito dos vitoriosos. São os mesmos vitoriosos. São os mesmos vitoriosos que obtiveram promessas e fecharam bocas de leões, que enfrentaram açoites, que encararam zombarias,
que passaram por dificuldades, torturados, zombados, presos, postos à prova, vestidos com vestes simples, muitas das vezes refugiados em desertos, cavernas e montanhas. Mas pastor, esse é o povo de Deus? Porque não parece ser o povo de Deus. Povo de Deus torturado, né? Povo de Deus zombado, preso. Ah não, isso não se enquadra na vida extraordinária que eu tenho buscado, pastor. A primeira parte eu até gosto, quando o senhor fala, né? A gente pula para cima e louva a Deus, levanta as mãos. Quem é que não quer ressurreição de sonhos? Mas essa segunda parte de tortura, de açoite, de escárnio, de preço, de zombaria, isso não se encaixa na vida extraordinária que eu visualizo para a minha jornada. Igreja querida, Deus trabalha por processos. Guarde isso no seu coração. Deus trabalha por processos. Existe o tempo da forja na nossa vida. Existe uma espera que acontece na noite. Uma espera que acontece durante a noite. Enquanto a noite está se desenrolando penosa em cima das nossas cabeças, Deus está trabalhando a favor da sua igreja. Amém? Deus está se movendo. Deus não está parado. Deus não está paralisado. Quando parece que tudo isso está incompatível com as promessas que você recebeu, você precisa de maturidade. E isso começa na sua mente. Porque, queridos, ou você, nesse tempo, cruza essa linha, passa da escuridão para a luz, ou você, igreja, amadurece, entende o propósito de Deus, ou nós enlouqueceremos com os questionamentos da nossa mente. Nós vamos enlouquecer, porque parece que não está batendo, a conta não está fechando. Deus promete e, de repente, eu encontro dificuldade. Deus promete uma vida brilhante e de repente eu vou para a fornalha ser lapidado, ser forjado, ser purificado, passado no fogo, como um crisol de um ourives. E de repente Deus promete um lugar de destaque. E aquele que era antigamente a azeitona no olival de Deus é arrancado, é pisado, é esmagado, é prensado até que saia a essência. Até que o reino que Deus colocou do lado de dentro saia para o lado de fora. De tanto que Deus prensou, amassou no processo, na forja, na tortura, no açoite, na zombaria, nas vestes simples, andando errantes de um lado para o outro, de deserto em deserto, de caverna em caverna, de montanha em montanha, sendo forjado na palma da mão do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. O processo é necessário. Ah, queridos, o processo é necessário nas nossas vidas. Mas palavras do próprio Jesus Cristo, estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aleluia, desta notícia para o seu irmão do seu lado, dizendo assim, o tempo da forja é necessário. Mas se anime no Senhor, Ele já venceu o mundo. Aleluia, glória a Deus, glorifique ao Senhor Jesus, igreja. Igreja maravilhosa, abençoada, igreja cheia da unção e do poder de Deus. Deus está se movendo, Deus não está ausente dos processos. Existe uma obra poderosa se desenrolando nos processos, enquanto é noite. O caminho do justo, ele é como a luz do amanhecer. Observe a luz do amanhecer, ela é progressiva, ela vai avançando, ela começa sutil, muitas das vezes de uma maneira branda, e ela vai avançando, ela vai iluminando, e aquilo vai clareando e vai irradiando. Então a luz da aurora, ela é intensa, ela é progressiva, ela começa, ela avança, de maneira progressiva e de maneira intensa. Queridos, quem ousará se colocar na frente de um dia em toda a sua intensidade, em iluminar e espantar e expulsar toda a escuridão? Quem pode barrar o avanço da luz? Ninguém pode, queridos. Ninguém pode. Trevas não faz queda de braço com a luz. Quando a luz aparece, as trevas simplesmente ela some, ela sai, ela desaparece. Assim também, os planos de Deus, cada um deles, queridos, se cumprirão na tua vida. Cada uma das promessas que Deus tem a seu respeito, a sua família, ainda que haja dificuldades, tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo.
E é por isso que você precisa medir sua expectativa. Porque às vezes nós estamos chorando demais. Mas Deus não te prometeu isso que você está chorando. É expectativa tua, você que criou isso na tua cabeça. Você que arrumou essa confusão toda. Deus não tem negócio com isso. E nem Satanás. Às vezes o inimigo está olhando de longe, falando o quê? Não me envolve nisso não. Isso aí ó, é perturbação interior. Você se enveredou nessas expectativas. Você colocou isso na tua cabeça. E está rodando agora em volta da montanha, 40 anos. Insistindo no mesmo erro. Chegou a hora, queridos, de trocar a semente. Se essa semente tem feito brotar na tua mente espinhos, cardos e abrolhos, chegou a hora de obter do semeador sementes saradas, para que haja na tua mentalidade transformada, um poderoso jardim para encontros poderosos e extraordinários com o Deus Todo-Poderoso. Comece a perguntar quais são os planos dele, qual é o tempo dele, qual é a maneira dele, qual é a expectativa dele. Por que que esse Deus que te prometeu, queridos, porque esse Deus que te prometeu, ele é fiel, ele é santo, ele é justo, ele é imutável. E cada uma das suas palavras, elas estão de pé para o seu povo. E muitas das vezes nós temos essa perspectiva. Opa, ser herói da fé é vida honrada, é fechando boca de leão todo dia, é bênção atrás de bênção. Mas existe o tempo da prensa, existe o tempo da forja, existe o tempo de levar o ouro para o fogo, existe o tempo da dificuldade, existe o tempo de ouvir Deus na noite, existe o tempo também de receber as mãos do Todo-Poderoso, secando dos nossos olhos cada uma das lágrimas, cessando o choro da noite. E é disso que Deus está falando conosco neste dia, neste momento, neste início dessa série de ministrações, igreja. Passe a fronteira, cruze o limiar, avance e passe por essa porta, porque o tempo de você cantar chegou. A noite foi embora. Observe, a primavera está chegando. É hora de cantar, é hora de celebrar a graça do Senhor, a alegria que vem da parte do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e coisas que nós muitas das vezes não entendemos e que são coisas aos nossos olhos ruins. Elas cooperam também. E é por isso que você precisa nessa noite se render à perspectiva de Deus. Deus, embora eu não esteja entendendo nada do porquê que eu estou passando essa situação, eu simplesmente escolho me render. Eu me rendo, Senhor. Igreja Filadélfia, não é sábio fazer queda de braço com o Todo-Poderoso. Não é sábio nós ficarmos fazendo oposição ao Todo-Poderoso. Deus, quando se apresenta a pessoa de Jesus Cristo a Paulo, ele diz, e ele compara a oposição como um aguilhão que ferrou a alma, que castiga o nosso interior. É necessário você se render. É necessário você se entregar. É necessário você se entregar às mãos do Todo-Poderoso. Deus, o Senhor tem o teu tempo, o Senhor tem a tua maneira, e eu estou aqui, Senhor. Me leva, porque eu sei que o Senhor trabalha por processos. Quero que você levante os teus olhos, igreja amada, e exercite a sua fé. Há coisas que nós não entendemos, que incomodam, entretanto, elas não te impedem de caminhar. Elas não vão amarrar os teus pés. Dê nesta noite um passo de fé. Avance, dê um passo de fé em direção às promessas de Deus. Alinhe a tua expectativa com tudo aquilo que Deus tem falado. Põe os seus ouvidos para ouvir. Deus, de fato o Senhor tem falado. Deus, de fato isso é a tua vontade. Deus, isso é a expectativa do meu coração. Foi eu que criei isso? Ou é a tua boa, perfeita e agradável vontade para mim? E se renda, queridos, se renda. Deixe que o Senhor Deus transite você destas trevas para a luz. O caminho do justo, o caminho da igreja Filadélfia, ele é como a luz do amanhecer. Começa, avança e brilha. Começa, é progressivo, é intenso. Que inimigo irá se opor ao trabalhar de Deus na tua vida nesta noite? Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Eu quero deixar um versículo, Isaías capítulo 58, versículo 8. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Amém? Então a luz da salvação do Senhor, o nosso Deus, brilhará sobre você. E logo todos vocês ficarão sarados, curados. O seu Salvador os guiará. Há medo, há perturbação. Por acaso, queridos, o que é? Que gigante que vai se colocar na frente do nosso Deus, quando Ele decide tomar o controle das nossas vidas e Ele mesmo decide nos guiar, Ele mesmo decide nos levar. A presença do Senhor Deus te protegerá por todos os lados. Por todos os lados, queridos. É por cima, é por debaixo, é ao teu redor. A presença do Senhor te guiará. A presença do Senhor Jesus te protegerá. A presença do Senhor Jesus te aquecerá como o sol do meio-dia. A presença do Senhor Jesus irá te sustentar.